A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para toda a igreja do Senhor, né? Glória a Deus. Nós vamos agora fazer uma oração para nós iniciarmos o grande culto doméstico em seu lar. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor da Glória, por essa noite tão maravilhosa e especial. Tome as nossas vidas nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus, e que a tua palavra, Senhor, cantada, lida e pregada, seja uma bênção para as nossas vidas. Tome o primeiro e último lugar, que essa noite nós possamos, Senhor da Glória, no nome de Jesus, ficarmos recheados, né? De tudo que a tua palavra, Senhor, gera para as nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço, Pai Celestial. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora louvar o Senhor com o hino de número 90, tá? Eu quero que vocês cantem bem feliz, tá bom? O hino número 90. Aleluia. A paz e a alegria no reino da luz, a pátria dos remidos, Jesus nos conduz no reino dos céus, a gozo e paz. Os filhos de Deus têm poder veraz, a paz e a alegria no reino dos céus. Os salvos lá entoam louvores a Deus, dai glória a Jesus, porque nos amou, por nós o seu sangue ele derramou. Jesus tem prometido o Consolador, o Espírito Santo, o Instruidor, também prometeu no reino dos céus um santo lugar junto ao nosso Deus, firmado nas promessas, tão grande e eficaz. Agora neste mundo desfruto a paz, espero Jesus nas nuvens descer e na sua glória me receber. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 93. 93, tá? Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, ó poderás fazer por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer, e só tu, ó crente, ó poderás fazer. Para cada crente o Mestre preparou um trabalho certo quando resgatou, o trabalho a que Jesus te chama aqui. Como será feito se não for por ti? Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servir
só tu, ó crente, ó poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for pra Deus, Ele é contemplado lá dos altos céus. O esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer. E só tu, ó crente, ó poderás fazer. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo os ama, faz-los entender. Pois só tu, ó crente, ó poderás fazer. Por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente trabalhar, em servi-lo, que prazer. E só tu, ó crente, ó poderás fazer. Ô glória! Isso é um hino muito lindo, esse hino de número 93. Nós vamos louvar ainda ao Senhor, irmãos, com o hino de número, aliás, do Oséias de Paula, tá? De tanta coisa que andei fazendo, e quase toda me arrependi, mas teve uma que ninguém nunca se arrepende: receber o presente de Deus, aceitar Jesus como Salvador, para nos salvar das lutas e dificuldades, em primeiro lugar para nos salvar do inferno, e também das lutas e das dificuldades aqui na terra, que você vai passar, mas o diabo não consegue tirar a tua vida, porque Deus te guarda, te salva, né? Então isso é muito interessante. E Ele também vai ser o Senhor da tua vida, ou seja, você vai deixar Ele mandar em você, né? Vamos lá. De tantas coisas que andei fazendo, e quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz
aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já vi. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Aleluia! Ninguém pode fazer uma coisa melhor do que essa, né? De aceitar Jesus como Salvador e o Senhor de suas vidas, né? Agora nós vamos, irmãos, abrir nossas Bíblias, certo? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, tá? 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4. Segundo aos Coríntios 4, versículo 3 e 4. Ele diz assim, ó: mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esses dois versículos é muito interessante. E nós queremos que Deus nos dê um entendimento bom nele. E para isso nós pedimos, Senhor Deus, a Ti, Pai Celestial, no nome de Jesus, que o Senhor Espírito Santo possa, Senhor da Glória, no nome do Senhor Jesus, nos dar, Senhor da Glória, o entendimento para a glória do Teu nome e rechear os nossos corações da Tua palavra. No nome de Jesus eu te oro e já te agradeço. Amém. Eu quero dizer para os irmãos que uma das coisas importantes da nossa vida, a coisa biologicamente falando e espiritualmente, né? A coisa mais importante se chama visão. Certo? Visão. A visão é a coisa mais importante. Dos sentidos nossos biológicos, é a mais importante, porque não vê nada, ficar no escuro o tempo todo, não é brincadeira não. Agora, coloquemos isso também de cunho espiritual. É ruim a pessoa ser cega espiritualmente, né? A pessoa que não vê, né? E nós temos pessoas na Bíblia Sagrada que tinha a vista muito embaçada, já muito velho, mas tinha uma visão espiritual boa, né? Porque, né, a fé, ela é os olhos de Deus, né, na pessoa, né? Com os nossos olhos biológicos, né,
a gente vê os olhos biológicos, né? Mas a verdadeira visão não é a biológica. E não, pastor, não. Quando você morre, os seus olhos biológicos apodrecem. É consumido também. Mas você se levanta do corpo, né? Fica em pé no seu espírito e você vira a cabeça para todos os lados e olha para tudo. Os olhos do espírito, que é o nosso eu, né? Que é o nosso homem interior. Esse sim é o verdadeiro, os olhos verdadeiros. Mas tem espírito que não tem os olhos de Deus. Ou então Satanás os danificou com o pecado, né? Que às vezes nós temos os olhos, né? Mas às vezes nós estamos com um problema de miopia, catarata, né? Mais ou menos, coisa assim. E a gente fica deficiente da vista, né? Espiritualmente também, as pessoas podem não ser totalmente cegas, mas ter problema espiritual pelo fato do pecado. O pecado é que danifica, né, os olhos espirituais da gente. Mas aqui Paulo chama a nossa atenção em 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, porque o evangelho está encoberto ainda para muitas pessoas. Tá, pastor? Tá. A pessoa que ainda não se decidiu por Cristo é porque o evangelho está encoberto para ela. Ela não tem visão espiritual. Quer dizer, Jesus vai voltar e não vai cair a ficha na pessoa, a ficha da pessoa. Então, para muitos estão encobertos ainda. Aí ele vai e diz, para os que se perdem, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Para os que se perdem é para aqueles que vão para o inferno. Não conseguiram ver a salvação de Deus. É mais ou menos como naquela época, né? Os sacerdotes, somos sacerdotes, os judeus. Mas teve um bocado de gente que viu a salvação de Deus. Simeão e Ana no templo. Simeão apresentou Jesus, né? João Batista viu a salvação de Deus. A prostituta Maria Madalena, né? E muitas pessoas tiveram uma visão boa na época, né? E aí viram Jesus, ficaram do lado dele e foram salvos, né? Porque acreditaram no Messias. Mas o evangelho está encoberto para muitas pessoas, mas para quem? Para aqueles que se perdem. Por exemplo, para Pilatos, para o sacerdote Anás e Caifás, para aquele povo de Herodes, que mataram João Batista. Então o evangelho só está encoberto para quem se perde, ou seja, para os filhos da perdição, né? Os filhos de Satanás, né? Mas no versículo 4, ele vai e diz, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Pastor, mas para quem Deus está falando aí através do apóstolo Paulo? Para a igreja ou para o mundo, para os pecadores? A Bíblia, a palavra de Deus, nunca foi escrita para os ímpios e pecadores. A palavra de Deus sempre foi escrita para o povo de Deus. No Antigo Testamento, na igreja do Antigo Testamento, foi escrito o Novo Testamento, o Antigo Testamento todinho, do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que é o Pentateuco, por isso que penta, vem de 5. E todo o Antigo Testamento foi escrito para o povo de Deus, que eram os judeus, os israelitas. Escrito para eles. O Novo Testamento também foi escrito para o povo de Deus, para aqueles que creram em Deus, para a igreja. É por isso que você vê Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja que estava em Coríntios. Paulo escrevendo a igreja que estava em Éfeso. Para o povo de Deus, a palavra de Deus
foi escrita e enviada para resolver os problemas espirituais e também biológicos, né? Então, Deus, ele nunca aconselha os filhos do diabo. Nunca. Né? Não, Deus não. Deus não vai. Ora, você vai dar conselho ao filho do vizinho se ele vier te pedir, mas se você vê ele errado, você não tem coragem de aconselhar ele ou dar um carão nele, repreendê-lo, porque ele olha para você e diz: você não é meu pai, não. Saia fora. Né? Então é isso. A gente vê pessoas, né, pregando e diz até que o pecador, ele tem fé, como os crentes têm fé, certo? Aí muita gente não tem muito conhecimento e vai acreditando nessas coisas. O pecador não tem fé como o crente tem. Paulo é bem claro em Romanos: foi derramado no coração de quem nasceu de Deus a fé. Agora, o que é que o pecador pode fazer? Ele simpatiza a Bíblia como ele pode simpatizar o livro de Santos Dumont, o livro de qualquer pessoa que ele acha interessante, né? Aí um dia ele simpatiza a Bíblia, alguém chega para ele e mostra provérbio. Provérbio é muito atraente, provérbio, salmos, é muito atraente, sabe? Provérbio e salmo. Aí aquele camarada é muito curioso, gosta de aprender coisas novas, aí ele vai ler provérbios, né? E tem muita coisa boa, ele se apaixona por a Bíblia. Fica amando ler a Bíblia, se apaixona. Aí o que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E esse ouvir é com o ouvido espiritual, não é com o ouvido biológico. O pecador ele não tem condições para ter fé antes de ouvir a palavra de Deus, né? Aí a gente sempre mostra aquele caso de Cornélio, capítulo 10, né? Cornélio, né? Atos, capítulo 10, né? E havia em Cesareia um homem da corte chamada italiana, seu nome era Cornélio. Um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, orava todos os dias e dava esmola ao povo. Mas não era salvo. Não era salvo. Aí você vai entender por que ele não era salvo. Mesmo ele sendo boa gente, todos os requisitos espirituais ele cumpria, mas os espirituais não tinha. Todos os requisitos humanos, né? Todos os requisitos no que Deus mandou fazer, né? Piedoso, ele cumpria tudo isso, os requisitos espirituais e biológicos. Ele era muito perfeito mesmo, ao ponto de Deus mandar um anjo falar com ele. Mas ele não tinha fé verdadeira. Aí você pode perguntar: por que, pastor Raimundo, que ele não tinha fé verdadeira? Porque ele não tinha ouvido a palavra de Deus pregada. Aí qual foi a mensagem do anjo para ele? Manda homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e ele vai te dizer palavras que vai salvar tu e toda a tua casa. Aí nós vamos ver que a fé vem pelo ouvir, a verdadeira fé salvadora vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas tem gente que prega que todo mundo tem fé, e tem mesmo, mas só que a fé bíblica, a fé verdadeira, só é gerada pela a pessoa que lê a Bíblia, entende a Bíblia, e o desfecho é quando pratica. Quando não pratica, enquanto não praticar, não tem a fé verdadeira, não. Aí onde está a coisa, né? Mas aí Paulo vai e diz, o versículo 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. E quem eram esses incrédulos? Aí você vai olhar para quem Paulo estava escrevendo. Ele estava escrevendo aqui para quem? Para uma igreja, estava em Coríntios. Uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Vixe, pastor, na igreja tem incrédulo? Tem, irmão. Não tem o joio na igreja? O joio é quem não é salvo. E tem também o incrédulo, que é aquele que ainda não está crendo da maneira que tem que ser,
porque ele está aplicando pouco tempo no entendimento da palavra, no conhecimento, no entendimento, na prática da palavra. Aí ele... Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Satanás cega a mente dos incrédulos. E aqui não é do povo do mundo, não. Lá está cega já, por natureza, desde o paraíso. Mas está falando para a igreja. Muitas pessoas são cegas. Satanás cegou. Cegou. Então é muito bom a gente entender que nós temos que termos uma visão boa do céu, de Deus, Como também temos que ter uma mente, o nosso entendimento, que é a mente, ela seja sempre renovada, Agora se renova a mente da gente com a palavra de Deus, O Espírito, tem o Espírito de Deus morando lá, está garantido. Mas a nossa alma, a nossa mente, o nosso entendimento, por isso que a Bíblia diz, pensai nas coisas que são do alto, não as que são da terra. Para a gente renovar a nossa mente, o nosso entendimento, todo o tempo com a palavra. É aí onde Satanás ganha terreno, e ele chega a cegar, E uma pessoa cega é ruim, irmão. Tanto é cega no entendimento, biologicamente é horrível, e no entendimento também. Sabe aquela pessoa, às vezes, que você conta uma coisa e ela demora para entender, e todo mundo ri da coisa que você contou, e ela fica assim, que foi demais. E lá na frente ela demora um tempão, aí depois, entendeu? Começou a rir. Mas ela tem uma mente que não é muito boa para a compreensão das coisas, Mas Deus quer que nós tenhamos uma mente muito boa para compreender a sua palavra. A palavra de Deus é muito boa, Agora veja, a transgressão muitas vezes vem camuflada, A transgressão vem muitas vezes camuflada com as coisas que gostamos e chega a nos cegar, Quer dizer, Satanás nunca vai usar uma coisa para te derrubar sem ter um engano no meio. Foi o que ele fez com Eva, A fruta era boa, o fruto é bom. Deus não ia fazer coisa ruim, não tinha coisa ruim no Éden. Mas aí Deus disse que ela não comesse. Satanás disse, não, pode comer, é gostosa, é boa e tal. E disse, não vai acontecer não, você não morre não e tal. Então Satanás cega as pessoas com desejo. A Eva já tinha desejo para comer daquele fruto, Tinha desejo. Então chegou o dia que ela caiu na armadilha, E foi exatamente no que ela tinha vontade, Então Satanás também, ele vem através da sua transgressão, do seu pecado, muitas vezes é camuflado com coisas que gostamos e chega a nos cegar às vezes, sabe? Então é preciso nós irmos ao espelho de Deus, Não é assim que as mulheres fazem? Elas, antes de sair de casa, elas vão ao espelho, O espelho mostra tudo, Aí ela, às vezes, diz, olha aí, eu ia sair com isso aqui errado e tal, e puxa de um lado e puxa do outro, e se olha várias vezes. A mulher gosta muito de se olhar no espelho, E aí até que ela diz, agora eu estou legal, agora tá bom, aí ela vai. Então, muitas vezes, Satanás consegue fazer isso com a gente, Ele nos faz transgredir, Muitas vezes, é camuflado numa coisa, Que a gente gosta. E quando a gente gosta, fica mais fácil. Como Eva, ela tinha muita vontade de comer daquele fruto, Então ficou fácil para Satanás, porque ela tinha vontade. Aí ele foi e enganou, E assim é preciso, muitas vezes, nós corremos para o espelho de Deus, que a Bíblia é sagrada, a palavra de Deus, é o espelho de Deus, que mostra onde está a verdade. E é interessante isso para nós, Porque
se nós olharmos na palavra de Deus e formos habilidosos como as mulheres, que sai bem arrumadinha, não sai com nada errado, então com certeza nós vamos também ficar bem bonitinho diante de Deus, bem direitinho como Ele quer, através da sua palavra, né? Através da sua palavra. Porque a visão, irmão, de nada tem proveito, nossa visão biológica, de nada tem proveito numa pessoa cega espiritualmente. As pessoas têm que entender que a parte espiritual é a que vai se levantar após a morte e vai ter um destino traçado, e quem faz esse destino da gente não é Deus, não. É não, pastor, é não. Lá em Romanos, se eu não me engano, é capítulo 12, ele disse assim, Paulo dizendo, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Agora, para quem entende de português, essa transformação quem tem que fazer? Sou eu ou é Deus? Aí Romanos, né? No capítulo, eu digo que é o 12, pode eu estar errado, mas vamos ver aqui se é o 12. É esse mesmo. Romanos 12, primeiro. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Sou eu que tenho que me transformar, mas transformai-vos. É como você está brigando com uma pessoa e a pessoa, não, é porque não sei o que, ele diz, transforme-se. Transforme-se com os ensinos que eu dei. Você não vê eu e o seu pai fazer essas coisas? Transforme-se pela nossa palavra. Aí ele vai e diz, e não vos conformeis com este mundo 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí Satanás, no texto que nós lemos, cegou os entendimentos. Já aqui Paulo diz, e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Né? Somos nós que temos que nos transformar. Tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Mandou até o seu filho morrer por nós. Começou com Adão e Eva. Depois da queda, Caim e Abel, ficou Abel, que era um servidor de Deus, e Deus vem trazendo profetas, reis, né? Até Malaquias. Aí por último mandou seu filho, aquela parábola, né? Por último eu mandarei meu filho, e eles terão respeito ao meu filho. Dirá, chegou o dono da seara, o filho do dono da seara, aí vão ter respeito pelo meu filho. Pelo contrário, mataram Jesus, né? Aí nós temos que ter cuidado para que nós possamos renovar a nossa mente, a nossa alma com a palavra de Deus. Porque se nós não renovarmos, aí então esse versículo se cumpre em nós. E foi escrito para a igreja, tá? Esse 2 Coríntios 4, 3 e 4 foi escrito para a igreja, né? Quando ele diz, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí eu tenho que renovar. Poxa, como é que eu renovo? Lendo a Bíblia, estudando a Bíblia para entender e praticando, você renova a mente. Aí você fica com a mente, né? Uma mente que tem visão, né? Um entendimento que tem visão. Porque Satanás, ele não pode cegar o coração. Ele não pode chegar até lá, porque lá mora o Espírito Santo.
a luz de Deus, né? Ele não encara de jeito nenhum. Mas ele pode cegar a mente, pode trabalhar no corpo. É o território dele trabalhar é a mente. Aí se você, da sua mente quem tem que cuidar é você. Deus cuida do coração. O coração está salvo. Lembra que Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Deus cuida do coração. Mas a alma, quem trabalha nela é a palavra de Deus. Certo? O Espírito Santo está lá dentro, já não está no coração. Mas a palavra eu preciso pegar a Bíblia lá na estante, eu preciso abrir ela, eu preciso ler, pesquisar, perguntar, praticar. Sou eu que tenho que fazer isso. Ou seja, é o aluno que tem que ir para o colégio. O governo bota colégio e professores, como Deus colocou a igreja, que é o colégio espiritual na terra, e os professores, que estão nos quíntuplos dons do Espírito em Efésios, né? Ele colocou uns na igreja para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mestre quer dizer professor de Bíblia. Está aberto. Mas veja, ainda o aluno tem que pegar os seus livros, pegar o transporte e ir para o colégio. Ou se não for, no caso nós estamos agora na pandemia, ele tem que pegar os seus livros, colocar em cima de uma mesa, ligar o seu computador ou o seu telefone na internet, que muitos estão aprendendo agora online, e ele tem que pagar o preço dele para poder aprender. Do mesmo jeito foi o que o Espírito Santo usando Paulo em Romanos capítulo 12. E transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sou eu que tenho que me transformar de um leigo, de uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, para uma pessoa que tem muito conhecimento, muito entendimento, muita prática, renovar a minha mente para que Satanás não consiga me enganar. Aí você vai entender porque os profetas do Antigo Testamento disse: o meu povo erra, disse Deus, porque lhe falta o conhecimento. Né? Então é muito interessante, né, que nós vejamos isso. A visão de nada tem proveito em uma mente cega. Nada tem proveito em uma mente cega. Então que Deus possa te abençoar grandemente, sabe? E você possa entender grandemente que os olhos de Deus em uma pessoa se chama fé. A fé é os olhos de Deus vendo através daquela pessoa. Eu estou falando dos olhos espirituais, do homem interior, do seu eu mesmo, do seu coração. Aquele que quando você morre biologicamente, ele se levanta ereto e olha para um lado, olha para o outro, na expectativa: puxa, quem é que vem me pegar? Será que são os anjos de Deus ou são demônios? Porque ninguém perde o sentido. Visão, audição, olfato, paladar e tato, quando nós morrermos na dimensão espiritual, os nossos sentidos serão aguçados 10 vezes mais, ou muito mais do que isso. Então que Deus possa me abençoar e te abençoar, e a gente possa ter essa visão, né, do nosso espírito, que nós possamos ver as coisas de Deus, porque a fé, ela é os olhos de Deus. Olha o que a fé é. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera, e é a prova de uma coisa que você não está vendo com seus olhos biológicos. É a prova. A fé é isso. Então a fé em um homem são os olhos de Deus, para que esse homem veja Jesus Cristo, a salvação, veja as coisas de um prisma, de uma maneira espiritual e não biológica. Porque antes de sermos biológicos,
Como Jesus foi biológico, um homem aqui na terra, nós éramos espíritos. Recebemos um corpo. O sopro de vida que Deus deu no Adão, lá no paraíso, né? Ele fez o Adão de barro, depois deu o sopro, soprou nas narinas dele, ele foi feito alma vivente. Então toda pessoa, quando vai nascer, o homem se casa, e eles vão namorar, e através do sexo, nasce a criança, e aquele fôlego de vida, ele é automático. Mas o que saiu de Deus, que deu vida ao homem, foi espíritos. O fôlego de vida. Espiritualmente também não é assim? Jesus pegou, chamou os discípulos e soprou sobre eles, disse, recebei o Espírito Santo, a salvação. E eles receberam a salvação. Agora esse sopro também de Jesus, que ele deu nos discípulos, em João 20, 22, ali é o novo nascimento. Toda pessoa que nasce de novo, quando está na igreja à noite, olha, o pastor diz, quem quer receber Jesus como Salvador? A pessoa diz, eu. Ela vai lá para frente. Se for verdadeiramente, se ela tiver de verdade recebendo Jesus como manda a palavra de Deus, ela recebe aquele sopro de Jesus que ele deu lá em João 20, 22, nos apóstolos, e aquela pessoa também passa a ser uma filha de Deus automaticamente. Do mesmo jeito que deu sopro no Adão, e ele se tornou alma vivente, do mesmo jeito Jesus deu o sopro no discípulo e eles se tornaram novas criaturas. Nasceram de novo. Então toda pessoa na igreja que aceita Jesus, quando é de verdade, recebe aquele sopro que Jesus deu no discípulo em João 20, 22. Né? E é feita agora o quê? Uma filha de Deus. Aí ela, como nasceu de Deus, agora foi derramado no coração dela amor, fé, tudo que um filho de Deus precisa para fazer crescer foi derramado na vida dela. Então que Deus te abençoe e me abençoe, que nós tenhamos muito cuidado de termos no nome do Senhor Jesus o nosso entendimento renovado, como disse Paulo em Romanos 12. Eu quero que você grave esse versículo que nós lemos em Romanos 12 e você possa até sublinhar ele, porque esse versículo eu acho tão importante, tá? Romanos 12, 2. Mas para você entender o 2 melhor, é melhor ser ler um também, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, feito com inteligência. Não é a doidaia, dando glória a Deus por tudo, não, é uma coisa com inteligência, como quem está no colégio lá aprendendo e se alegra com aquilo que traz entendimento para ela. Né? No 2 ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, você nasceu de Deus, você agora é um filho de Deus, o seu espírito se inclina para a palavra de Deus e você agora tem que se inclinar, sua alma tem que começar a gostar da palavra de Deus, que é para que haja uma renovação na sua mente, na sua alma, para que os seus desejos, prazeres e vontades, que antigamente era lá no mundo, era pornografia, era sexo, imoralidade, violência, roubo, engano, traições e muitas coisas outras mais. Agora a sua mente, a sua alma, desejo, prazeres e vontade passa por uma renovação bíblica. E isso Deus não faz por nós. Mas ele diz, e transformai-vos, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Deus está mandando você, transforme-se pela renovação do vosso entendimento. Aí você tem que fazer o quê para se transformar? Bom, ele já morreu. Você já nasceu de Deus. Agora você precisa transformar a sua alma, seu entendimento, sua razão, seus desejos, prazeres e vontade. E como é que você vai fazer isso se você não estudar
a palavra de Deus, não entender e não praticar. Não existe outro meio. Então, que Deus nos abençoe grandemente, tá? E eu quero dizer para os irmãos que nós fizemos um belíssimo culto na igreja, né? A pastora Cátia foi quem dirigiu esse culto. Fizemos um belíssimo culto. E agora eu estou fazendo esse culto online, né? Ao vivo aqui para vocês. Nós estamos no mundo inteiro. Onde a internet chegar, nós estamos ao vivo para o mundo todo, né? Trazendo essa palavra do Senhor, esses louvores maravilhosos. E agora nós vamos orar. Mas antes eu quero cantar o Senhor mais um hino, né? Louvar o Senhor com mais um hino. E eu quero louvar com o hino da harpa cristã, tá? Um hino que ele é muito bom, tá? O nome dele é Nive a Luz, é o 91. Esse hino aqui, ele é muito bonito, né? Um hino muito desejado, bonito e desejado. Eu cantei muito esses hinos em círculo de oração na igreja, né? Na casa dos irmãos e irmãs que gostavam de fazer, e a gente cantava muito esse hino. Então, vamos louvar o Senhor com o hino número 91 da harpa cristã. Jesus, eu almejo a pureza do céu, tua linda presença no coração meu. Os ídolos quebro, me toma, Jesus, ó, dai-me a pureza da nive a luz, nive a luz, a nive a luz, ó, dai-me a pureza da nive a luz. Jesus, me acode enquanto lhe dá a colocar tudo no santo altar. A ti me entrego, nas chamas me pus, ó, dai-me a pureza da nive a luz, nive a luz, a nive a luz, ó, dai-me a pureza da nive a luz. Jesus, com instância humilde roguei, teu sangue perfeito pureza me dê. Me lava na fonte aberta na cruz, ó, dai-me a pureza da nive a luz, nive a luz, a nive a luz, ó, dai-me a pureza da nive a luz. Jesus, nesse instante espero a mão que há de criar-me um bom coração. Aqueles que o Espírito pedem de Deus, dai sempre a pureza da nive a luz, nive a luz, a nive a luz, ó, dai-me a pureza da nive a luz. Aleluia. Quase que a igreja não conhece esse hino não, mas nós conhecemos. E agora nós vamos fazer uma oração, né? Se você quiser reconciliar, certo? Ou aceitar Jesus na sua vida, você pode, onde você está, você, né? Até se você quiser escrever na mensagem aí, você quiser, eu tô, pastor, aceitando a Jesus, eu estou reconciliando. Você pode botar que dá para mim ver aqui, né, na mensagem, tá certo? E que Deus possa cada vez nos abençoar com o nosso entendimento. Olhe, eu quero que vocês reflitam nesse versículo de Romanos 12, 1 e 2. E é a coisa que Satanás gosta mais de fazer, né? Cegar o entendimento dos incrédulos. Aí você vê, por que ele cega? Porque o sujeito é incrédulo. Está dentro da igreja, mas é incrédulo. Pastor, por que ele é incrédulo? Porque ele não se dedica nas coisas de Deus.
Não se dedica. Ora, uma pessoa pode ler a Bíblia 10.000 vezes, mas se ela não praticar a Bíblia, ela sempre é incrédula. Porque a prova que vem que uma pessoa não é incrédula, a prova que uma pessoa não é incrédula, não é porque ela lê a Bíblia. Ah, eu leio a Bíblia, eu não sou incrédulo, não. Enquanto não pratica, é incrédulo. Porque Tiago disse, mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E ele ainda disse mais, ó, assim como o corpo, assim como o espírito está morto sem o corpo, assim a nossa fé sem as obras é morta. Né? Assim como o corpo está morto sem o espírito. Ah, o espírito saiu, o corpo morre. Assim a nossa fé sem as obras é morta. Quer dizer, então, o fato de você ter conhecimento da Bíblia e entendimento, não quer dizer que você seja um praticante da palavra de Deus, seja uma bênção para Deus, seja um salvo, não. Agora, o que o diabo gosta de fazer é cegar os entendimentos. Por quê? Porque quando uma pessoa não tem entendimento, ela não consegue fazer a coisa direita. Aí você diz, meu Deus, que pessoa sem entendimento. Vale, meu Deus, eu já ensinei essa coisa a ela umas 30 vezes. Que coisa terrível. Viu? Como entendimento? Aí Satanás quer cegar o quê? O Espírito ele não pode, porque o Espírito Santo está lá. O corpo, o pecado já está lá. Ninguém pode fazer nada, só no arrebatamento. O Espírito tem que dominar. O Espírito, o nosso Espírito, é você mesmo, seu eu, é o seu coração, é o homem interior. Você tem que botar a carne no canto dele, no canto dela lá. Mas a alma, Satanás pode. O corpo já, o pecado mora nele, pronto. Satanás não tem problema com o corpo. Ele já sabe que o pecado mora lá. Paulo disse, quando eu quero fazer o bem e o mal que eu não quero, já tenho feito. Agora o problema de Satanás é com o entendimento, que é a alma. Quanto ele fizer a gente não ter entendimento para a gente não praticar da maneira certa, ele está na vantagem. Por isso que Paulo vai e mostra para nós, em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. É você que tem que se transformar pela renovação do vosso entendimento, que a palavra renova a gente. Mas é no total. Lendo, entendendo e praticando. Então, que Deus nos abençoe grandemente, tá? E agora nós vamos orar, tá? Nós vamos orar por quem está enfermo, tá? Se você quiser a cura é bem... Olha, a cura... Vou dizer uma coisa aqui boa para você. A cura é bem rasinha. Como na beira da praia, tu cava uma cacimba, não dá meio metro, já dá na água. E não é salgada, não. É doce, mas também não é salgada. Bem rasinha. Você pega uma praia aí, naquela areiazinha que o pessoal bate bola, aquela mais frouxinha, né? Lá mais afastado, onde a onda quebra. Você tem água para você tomar banho no mar e depois você se enxaguar e dá para vir para casa. A cura é bem rasinha para nós. Basta crer cegamente na palavra de Deus. Aí Satanás não quer que a gente tenha entendimento disso, né? Porque se tiver, ele fica no prejuízo, né? Aí tem crente que é preguiçoso para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, né? É como daqueles alunos que vêm, tem tanta preguiça, joga o livro para lá, e tem uns que até mentem, né? A mãe diz, menino, já fez o dever? Mãe, já fiz todas as minhas tarefas. Mentira, não fez nada. Aí tem crente que é preguiçoso para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, né? E para praticar, que é ruim mesmo, né? E a bênção só vem depois da prática, né? Como o Tiago disse, mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Eu vou mostrar a minha pelas minhas práticas, pela minha obra. Senhor Deus, aí estão todas as pessoas que estão enfermas diante da tua presença. Declare comigo agora. Em o nome do Senhor Jesus, diga,
eu recebo a minha cura de toda dor, doença, enfermidade e espírito de enfermidade, seja qual for o nome que a ciência dá a essa doença, a essa dor, a essa enfermidade. Mesmo que seja na alma, depressão, angústia, pavor, medo, angústias. No nome de Jesus, diga, por fé, eu uno a minha fé com a fé do pastor Raimundo, baseado na palavra de Deus, e em o nome de Jesus, diga, eu recebo a minha cura agora, sem sombra de dúvidas. E eu falo para você agora, em o nome do Senhor Jesus, eu concordo com você, e a tua fé te salvou, a tua fé te curou da alma e do corpo físico, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, aqui está a água. Consagra, abençoe. No nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Pai Celestial. E em o nome do Senhor Jesus, Deus, no nome do Senhor Jesus, que a tua unção e o teu poder esteja nessa água, para a glória do teu nome e para o bem-estar das nossas vidas. Tome, Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus. Agora, Senhor da glória, muitas pessoas estão fazendo favor espiritual para algumas pessoas que estão consagrando a água. Aonde essa água chegar consagrada, Deus, de acordo com a fé daquela pessoa, ela vai se levantar até da cadeira de roda. Glória a Deus por isso. Toda dor, doença, enfermidade e espírito de enfermidades, no nome de Jesus, vão ser banidos quando você tomar esta água com a fé bíblica, a fé genuína, no nome de Jesus. Eu declaro que a tua fé também te salvou. Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Agora vamos beber com alegria, tá? Vocês sabem, a unção de Deus foi tão boa que eu vi no mundo espiritual muitas pessoas sendo curadas. Para a glória do nome do Senhor. Então, que Deus nos abençoe grandemente, tá? Amanhã é segunda-feira, né? Amanhã nós temos o nosso culto. Os nossos cultos, irmãos, vão ser todo dia 7h30. 7h30. Só não vai ter quarta-feira, porque quarta-feira eu estou na igreja com a pastora Cátia. Viu? Aí eu não posso fazer o culto porque a gente chega, mas eu vou fazer assim. Eu vou sempre botar uma livezinha, colocar um culto em direto para os irmãos, escolher uma mensagem, aquelas que é mais do dia, né? E a gente vai e coloca uma livezinha para os irmãos participarem. Tem aquele culto em casa, né? Então, quarta-feira e quinta-feira eu não vou poder fazer, porque quarta-feira eu faço o culto, mas a pastora Cátia na igreja. E quinta-feira nós estamos fazendo o culto em outra congregação, viu? Aí a gente não pode fazer porque a gente chega tarde. Mas eu vou botar os 2 dias, eu vou botar a livezinha. Agora vai ser na faixa, nós vamos marcar um horário assim mais ou menos de 9 horas. A partir de 9 horas eu coloco, tá? Porque é a hora que eu vou estar em casa, né? 9 horas, 9 e pouco, a gente vai colocar. Mas não vai deixar sem o culto não, tá certo? Mas, ó, segunda, terça, sexta e sábado, eu estou aqui pregando para os irmãos, tá certo? Cantando, louvando o Senhor, tá? Então, que Deus abençoe grandemente. E amanhã é às 19h30, tá? 7h30 da noite, tá? Que o grande e maravilhoso amor de Deus, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, esteja em cada um de vós. Quem crer, diga amém. Então, a paz do Senhor para todos vocês, tá? E amanhã, se Deus quiser, quando for 7h30, 19h30, nós estaremos no ar para o mundo inteiro, no nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos.